Bom, vamos começar aqui a fazer então uma videoaula para o pessoal aqui, Sistema de Informação da Uniesp. Agora fazendo uma videoaula desde o início, inserindo os elementos aí da nossa rede. Hoje a gente viu, já foi feita aqui uma apresentação do RIP previamente, já montei um exercício de RIP e a ideia agora é seguir junto com o pessoal a montagem do mesmo exercício, né? E aí eles vão ter essa videoaula para orientá-los posteriormente. Bom, o que acontece? A gente vai começar a inserir os nossos elementos, né, para a tela, né? Então o pessoal às vezes tem um pouco de dúvida em relação a isso. Então, basicamente, a partir do momento que você começa a selecionar as categorias aqui, a gente vai adicionando alguns elementos, tá? A gente vai, hoje bem provavelmente não vai dar tempo da gente montar um complexo, né, com aqueles 3 roteadores, mas vamos tentar montar pelo menos com 2, certo? Então, eu vou colocar 2 roteadores, um de frente para o outro. Depois, a gente vai inserir 2 switches, tá? E você pode aí colocar 2 computadores para cada rede, certo? Então, veja que eu estou vindo aqui, clicando no item aqui, né, como se fosse uma categoria, e selecionando depois nessa parte aqui que ele habilita. Basicamente, eu estou escolhendo roteadores, na verdade que eu estou pegando mais ou menos que é aleatório, o switch 2960 e o roteador 1841. Mas se você tiver com outro roteador, você pode até deixar que não vai ter problema nenhum, tá? Desde que dê para você colocar portas, né? Esse aqui é o portas seriais, que normalmente ele não vem com porta serial. Desde que dê para você colocar isso, qualquer um roteador aqui, para o que a gente vai fazer, qualquer um vai servir, tá ok? Bom, eu vou começar a unir, né, com os cabos automáticos aqui, essa minha estrutura. Então, estou unificando switches e computadores e switch e roteador, tá? Lembrando que para ligar esses roteadores eu preciso de porta serial, da qual ainda eu não possuo, né? Então, a princípio, não vai dar para a gente unificar aqui nesse momento. Essa ligação aqui, como é a Fast Ethernet, ele já possui a porta, já dá certo, tá? Então, eu tenho um switch e um roteador para cada rede. Eu não poderia, professor, ligar o roteador com os computadores direto? Até teria, porque eu tenho uma porta aqui, algumas portas Fast Ethernet aqui, tá vendo? Mas não é a estrutura correta de uma empresa, por isso que a gente não define dessa forma, tá? Bom, eu já vou colocando aqui. A ideia é seguir nesse desenho aqui, né? Como a gente não vai conseguir ter esse terceiro roteador aqui devido ao tempo, eu imagino, a gente vai tentar pelo menos essa estrutura aqui de baixo, tá? Então eu tenho a rede local 192.168.0.0 e do outro lado 10.0.0, né? Então vamos tentar seguir essa mesma ideia. Então eu vou vir aqui, ó, a rede local daqui 192.168.0.0. Isso aqui, volta a dizer, isso aqui não tem influência nenhuma, é como se fosse um comentário, né? Lá em programação, seria um comentário. Na verdade, isso aqui é só para te orientar depois, nas outras configurações, que tipo de rede que é para você configurar questão de IPs e rotas e tal, né? Lembrando que essa videoaula, ela se dará completamente em cima de gráfico. De repente eu faço uma configuração apenas
em modo console. Bom, eu vou começar a fazer aqui, com um clique apenas, a configuração de IP no meu desktop, né? Então eu vim aqui em desktop, IP configuration, e aí eu vou colocar a minha configuração de IP. Então aqui, ó, a minha rede é 192.168.0.0, estou identificando a minha rede, por isso que é legal você colocar esses lembretes aqui, né? Então, ó, 192.168.0.10, aqui eu posso inventar o IP que eu quiser, então estou inventando, tá? 01, que vai ser o meu gateway, o DNS a gente não vai usar, então essa é a nossa configuração da nossa rede local 1 aqui, né? Eu ainda tenho outro PC aqui para configurar. Então, é quase igual, a não ser pelo último octeto, né, que é o que caracteriza a minha rede classe C. Então, aqui eu vou colocar 20, porém o meu gateway, ele é exatamente igual. Gateway, lembrando que é um serviço de quem está com a internet junto dele, né? Então, no nosso caso aqui, é o nosso roteador. Pronto, né? Então, se eu pingar esses dois camaradas aqui, ele está funcionando perfeitamente, né? Ótimo. Falta eu configurar a Fast Ethernet desse roteador aqui. Então, vou vir aqui, né? Na parte gráfica, Fast Ethernet, habilito ela. Então, 192.168.0.1. Esse é o mesmo IP que eu configurei lá como gateway nos desktops. É muito importante que você entenda essa configuração de IP, né? Que você consiga, o que eu costumo dizer é que isso não se decora, isso você entende, né? Eu estou inventando IPs aqui, mas eu estou seguindo uma certa lógica, tá? Então, isso que é importante você entender quando você vai fazer a configuração de IP, tá? Que é a parte mais básica desse tipo de aula aqui, né? De infraestrutura. Não tem como ser mais básico. Se você não conseguir entender configuração de IP, você não consegue fazer nada em infraestrutura. Ok? Bom, estou vindo aqui no outro lado, eu vou configurar, ó, qual que é a minha rede? É a minha rede 10, tá? Então eu vou colocar 10.0.0, vou colocar como 10 aqui, vou seguir a mesma linha do outro, ó, 10.0.0.1, opa, 1. Vou vir para cá, você está vendo que eu estou fazendo a mesma coisa, igual eu fiz na rede que agora há pouco a gente configurou. Olha lá, ó. Continua seguindo a mesma linha lá, 10 e 20 como final de IP no desktops e o 1 como o meu gateway, né? É a mesma linha de configuração. Volto aqui no roteador, config, fecha Ethernet, habilito, 10.0.0.1. Então, ó, se eu pingar essa estrutura, funciona. Se eu pingar essa estrutura, aqui ainda não subiu, porque não subiu o switch aqui. Eu esqueci, gente. A gente vai perder essa configuração de IP aqui, porque a gente vai ter que desligar o roteador para colocar a porta, né? Por isso que é importante você já colocar essas coisas antes. Até tem um comando, que é o copy run star, para você salvar, mas vai dar mais trabalho o comando do que refazer a configuração de IP. Então já vamos colocar uma porta de serial, tá? Porque aqui, ó, tá vendo? Você não tem nenhum tipo de porta serial. E a ligação entre os roteadores é por portas seriais. Então eu desligo aqui e eu tenho aqui, ó, essa wiki 2T. Então eu venho aqui, coloco ela e ligo o roteador. Veja que é muito importante que você tenha que desligar o seu roteador para poder arrastar a sua porta para lá, senão ele vai te dar uma mensagem
falando que o roteador ainda está ligado. Ok? Então, estou fazendo isso em um, estou fazendo isso no outro também. Então, desliga, wiki e liga. O que é esse wiki que eu não entendi, professor? É a porta serial da qual eu vou interligar esses dois roteadores. Só que, infelizmente, eu vou ter que voltar aqui na Festa Ethernet. Ó, ele perdeu a configuração porque eu desliguei. Não tem problema, vamos fazer de novo. Né? Ó, agora eu não vou mais desligar o computador, né? Então agora dá para eu fazer. Depois eu mostro o comando para você salvar as configurações e aí você vai poder desligar o seu roteador toda vez que necessário. Pronto, né? Olha lá, tá ficando bonito o nosso exercício. O que falta? Falta eu interligar esses dois camaradas aqui. Como é serial, eu também tenho que usar uma porta diferente para isso, tá? Que é, desculpa não, além de porta, um cabo diferente, que é essa serial DCE aqui, ó, aqui embaixo, ó. Esse com um reloginho, tá? Sempre, toda vez que eu for utilizar a ligação entre os roteadores, tem que ser esse cabo. Então eu venho aqui, ó. Agora, ele me aparece os endereços de serial, tá? Olha lá, ó. Pronto. Perfeito, né? O pessoal está acompanhando, né? Bom, eu vou aproveitar aqui, já vou colocar aqui essa minha rede. Ela vai ter um outro endereço, deixa eu ver como é que foi a minha colinha aqui, 172.16.00. Então, vou colocar aqui, ó, opa. Deixa eu excluir aqui. E aí a gente faz direitinho, ó. Rede 172.16.00. Eu faço uma observação aqui, que não seria o adequado, como são as nossas primeiras aulas, você configurar para dois roteadores uma rede classe B. Por quê? Porque vai ter muito endereço sobrando aí, né? Não é o que é passado, no caso aí, pela Cisco, né? De preferência teria que ser uma subrede de pelo menos uma /30 aí, né? Com dois endereços de IP somente. Mas, como a gente está no começo da disciplina, né, a gente está deixando com essas configurações mais genéricas para que o pessoal possa entender certinho antes da gente partir por uma configuração um pouquinho mais próxima do real. Bom, aqui eu tenho, ó, configuração. Qual porta? 010 e aqui também 010. Pô, mas professor, você estava usando até agora 0110 só com dois números. Aqui são três. Depende do número ou o tipo da porta, tá? A wiki ela tem essa característica de ter três endereços ali, 010. Então eu vou vir aqui, 010, olha lá. Qual que é a minha rede? 172.16.01. Tá? Lembra que a gente está fazendo via parte gráfica. E se você lembrar do que eu falei para vocês, ó, aqui embaixo, você vê todos os comandos, tá? Que são feitos para fazer, né, o que está rodando por trás dessa parte gráfica. É uma forma de você estudar. Você faz na parte gráfica e olha aqui embaixo qual que é o comando, né? Depois você tem a a tabela que eu passei para vocês, e aí com o tempo você vai usando os comandos apenas, tá? Aí você vai perceber que logo você decorou, não é tão complicado isso. Fiz o primeiro, vou vir agora para o segundo. É a serial, né? Desculpa. 172.16.02. Se um é 01, o outro é 02. Esses caras, antes de qualquer coisa, gente,
Eles têm que se enxergar. Então, se eu vier aqui e pingar esses dois caras, tem que pingar. Tá? Por quê? Porque é premissa da configuração esses dois se enxergarem. Se eles não estiverem se enxergando, nada que você configurar aí vai dar certo. Tá ok? Então, professor, tá pingando de um lado, tá pingando de outro, aqui também tá pingando. Se eu pingar daqui a aqui, vai dar errado, né? Claro que vai dar errado, né? Os roteadores, eles não sabem ainda que tem uma rede atrás daquele roteador vizinho que ele está enxergando. Então, isso aí entra o conceito de rota, né? Que a gente viu a semana passada a rota estática, e hoje a gente está tendo contato com a rota dinâmica, né? Com os protocolos de roteamento. Hoje, especificamente, a gente está vendo o protocolo RIP. Então, a gente já viu, nessa videoaula não vai contemplar a explicação do RIP, tá? Isso eu já dei em sala de aula. Aqui, a videoaula se trata só da configuração do RIP. Correto? Bom, bora configurar. Então, o que eu faço no RIP? Eu simplesmente indico para o RIP que aquele roteador detém determinadas redes, tá? Então, eu informo todas as redes que aquele roteador carrega consigo, tá? Então, no caso desse roteador aqui, quais redes eu tenho aqui, galera? Eu tenho a 192.168.0 e a 172.16.0. São essas as redes que estão ligadas nesse roteador 1. Quais são as redes do roteador 2? A 10.00 e a 172.16. Então, é isso que eu vou informar no RIP. A rota, eles vão conversar, né? Vão trocar essas informações, a rota é estabelecida automaticamente, tá? Então, vamos lá. Hoje também, eu vou fazer o seguinte, igual eu fiz na sala de aula. Esse primeiro eu configuro o RIP via gráfico, e o segundo roteador eu configuro o RIP via comando. Então, eu venho aqui, RIP, né? Quais são as redes que esse cara tem acesso? 192.168.0.0, que é a sua rede local, e a 172.16.00, que é a sua rede serial, com a sua rede com o vizinho. Pronto, essa configuração para esse roteador está pronto, acabou, tá? A gente vai trabalhar agora com o segundo roteador. E esse segundo roteador eu vou fazer por meio de comandos, né? Então eu vou trazer um pouquinho mais desse lado aqui, para a gente poder observar a faixa de IP. Então tá aqui, como eu estava trabalhando com a parte gráfica, ele já cai aqui aonde eu estava mexendo, né? Então eu vou sair da interface, né? Deixa eu subir um pouquinho, dar um zoom aqui. Eu saí da interface e agora eu vou configurar o RIP. Por meio de qual comando? Router RIP. Habilitei o protocolo. Agora eu tenho que informar as redes. Network. Agora eu estou no roteador 2, né? Então é 10.0.0.0, tá? Não precisa informar máscara. Network, qual que é a outra rede? 172.16.0.0, tá? Pronto, eu informei as duas redes do qual esse roteador faz parte, né? Então agora, vou pingar, fazer o mesmo ping novamente para ver. Às vezes o primeiro não dá tempo, né, dele já ativar a configuração. A segunda vez ele pinga, tá? Ou seja, eu configurei, dá até tempo de eu fazer o terceiro aqui, o roteador. Eu configurei os IPs, configurei o RIP, informando as minhas redes, tá certo?
ainda dá tempo dessa mesma videoaula, gente, eu conseguir fazer o exercício por inteiro, tá? Então eu vou puxar um pouquinho aqui mais para baixo e vou adicionar os outros, o outro roteador. Então eu vou pegar o mesmo aqui, 1841, vou trazer esse aqui um pouquinho mais para baixo. Antes de qualquer coisa, eu já vou colocar a minha wiki aqui, ó. Você vê que é o mesmo procedimento, não muda, tá? Subir. Eu vou também colocar o meu switch. Tá aqui, bonitinho. Também vou colocar... Aqui eu vou colocar só um computador para a gente ganhar tempo, né? Então eu venho aqui, vou colocar neles aqui. Você vê que é o mesmo procedimento, não muda. Certo? Aqui é o mesmo tipo de cabo, ó. Então, estou interligando já as seriais, né? Olha lá, ó, que bacana. Pronto. Tá? E aqui eu já vou falar o seguinte, ó, que a rede local desse cara aqui, estou inventando, claro, né, gente? É a 125.0.0.0, tá? Como seguindo o nosso exemplinho aqui, ó, 125, certo? Esse lado aqui, 171.16, então vou colocar aqui 171.16.0.0. Claro que se você quiser fazer uma outra configuração de IP, você está à vontade aí para fazer isso. Pronto, né? Olha lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz até agora, né? Lembrando que eu vou ganhar mais um probleminha, né, gente? Por quê? Porque eu vou ter que habilitar... esses dois roteadores a gente já tinha terminado. Agora eu vou ter que adicionar essa terceira porta aqui deles, né? Então eu vou ter que voltar para eles e terminar esse exemplo, né? E esse aqui desde o início. Então vou vir aqui, opa. Vou configurar minha rede 125.0.0.10, 125.0.0.1, tá? A minha Fast Ethernet 125.0.0.1, tá? Aí tá feito. Então essa parte serial já está pronta, né? Eu vou aproveitar, então, como a gente está com um tempinho razoável, eu vou configurar o resto fazer todas as configurações que restam aqui nesse roteador através de comando, tá? Para a gente ir tendo contato com esses comandos. Bom, o que eu preciso? Eu preciso configurar essas duas seriais e essas duas seriais aqui, e ainda ativar o RIP aqui. Então, aqui, ó, opa, volta. Ai, meu Deus do céu. Eu cliquei em cima e ele perdeu aqui, gente. Espera aí. Pronto. Então, é tudo, ó, rede 010 aqui, tá? A interface aqui. E aqui também é 011. Então, 010 para cá. Então, venho aqui. Aqui eu estou na interface, mas, professor, como é que você sabe que você está na interface? Aqui, ó, gente, ó, config if. Isso quer dizer que eu estou numa interface. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu dou exit para sair da interface. E agora eu vou int s 0/1/0. Entrei na interface que eu quero. Qual que é o comando para adicionar o nosso IP? IP address 171.16.0.1. Aqui, como é configuração de IP, gente, a gente tem que colocar a nossa máscara.
Olha lá. O clock rate, lembrando que eu sou obrigado a colocar o clock rate aqui, mas o clock rate vai estar no outro roteador, né? Então aqui eu não preciso fazer nada. Aqui eu só dou o quê? O no shoot. Certo? Já subi ela e já configurei. Saio dessa interface, vou entrar agora na S... deixa eu ver qual que é, se eu não me engano é 011. Vou fazer exatamente a mesma coisa, claro que mudando o meu endereço, né? 170.16.01 255.255.00. Lembrando, gente, que quem está assistindo a videoaula, às vezes, né, não está sabendo por que eu troquei o IP, porque eu sou obrigado a trocar a faixa de IP toda vez que eu mudo de rede, toda vez que eu mudo de porta. Tá? Eu vou ser obrigado, se você colocar a mesma rede e for configurar, ele vai te dar uma mensagem escrito overlaps, né? Isso quer dizer que eu já tenho esse IP configurado, essa faixa de IP configurada, tá? Então você vai ter que sair dessa rede aí, inventar uma outra rede, tá? Aqui também eu já vou ter o clock rate já amarrado no outro roteador, então aqui é somente no shoot, para eu subir a porta dele. Já vou sair daqui e já vou habilitar o meu RIP, né? Router, RIP. E agora, ó, só network. Então, nesse roteador eu tenho quais redes? 125.000, mil não, né? 125.0.0.0. Não deixa de ser 125.000. Aqui eu não preciso colocar máscara, porque eu estou configurando o RIP. E o RIP versão 1, ele só entende o que é class full, ou seja, 8, 16 e 24. E vou adicionar a minha rede serial. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a 170.16.00, tá? E eu também tenho, nesse camarada, a 171. Então, são 3 portas para cada roteador. Pronto. Aqui está ok a configuração desse roteador. Eu não preciso mais voltar aqui. Tá? Só que eu ainda tenho esses 2 roteadores, que eu adicionei essa porta a mais. Então, vou voltar aqui, né? Deixa eu só ver que porta que é. É 011, né? Então, vou voltar aqui. Conf T. E aí eu vou colocar int. Opa, peraí, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para ficar melhor. Int S011. IP address, aqui é 170.16.02, se eu não me engano, porque acho que eu defini 01 lá, né? Se não for, a gente vai descobrir já já. 255.255.00. Ele aceitou, beleza. Aqui eu coloco o clock rate, que é a velocidade de transmissão, ele aceitou. No shoot. O que falta para esse camarada aqui, né? Eu vou sair, olha lá, ele já está até subindo o protocolo aqui, está fazendo um monte de coisa aqui, né, galera? Eu preciso, dentro do meu router RIP, informar essa rede que eu acabei de criar. Então, ela é 170.16.00. Que antes eu não tinha essa minha rede, né? Pronto, esse roteador tá ok, tá? Você vê que já tá verdinho aqui, né? E agora falta só esse aqui, gente. Tá acabando a nossa configuração. Opa, cadê a gente?
Aí. Conf-T de configure terminal. Aqui eu vou ter que entrar na porta. Eu esqueci, né, gente? Espera só um pouquinho. Qual porta que é aqui? É a mesma lá, S011. Então, show. Aí. Int S0. Opa. 1. Entrei na porta. IP. Opa. Address. Aqui é a 170.16.02. Lembrando que o outro é o 1. 0, 0. Aqui eu sou obrigado a colocar o clock rate. Olha lá, na verdade já estava lá configurado. Beleza, não tem problema. Eu que me enganei. Então, no shoot. Beleza. Ainda está faltando o quê? Router RIP. Informar essa minha rede agora. Network 170.16.00. Pronto. Né? Vamos ver se está funcionando para todo mundo agora. Está tudo verde, né? Isso indica que está tudo funcionando. Esses camaradas aqui já estavam pingando, isso beleza. O que a gente precisa ver é se esse cara vai pingar. Então, a primeira sempre dá esse probleminha, a segunda pingou, ó. Successful. Vamos ver aqui. Não acertou a primeira, a segunda, successful, né? E o que é legal, gente, de um protocolo de roteamento, como eu já simulei aqui antes na aula, mas eu vou simular para você, o que acontece? A gente vai observar que como o RIP é um protocolo de roteamento de vetor de distância, obviamente ele vai para o caminho mais curto aqui. Né? Aqui eu teria dois caminhos para ir, né? Mas obviamente ele vai pelo caminho mais curto, já que ele é um protocolo de vetor de distância. Se a gente vir aqui e apagar, né, derrubar esse link, se você tivesse trabalhando com uma rota estática, por exemplo, claro que o seu roteamento iria para as cucuia agora, né? Teria acabado isso aí, você não teria como ia perder esse sinal. Mas como a gente está falando de um protocolo de roteamento, olha só que interessante agora. Ele automaticamente, quer dizer, era para fazer automaticamente, aqui não deu tempo, né, gente, dele já perceber, mas ele automaticamente... Opa! Só porque eu fui fazer o teste aqui, tem alguma coisa de errado aqui, gente. Vamos lá ver. Vamos ver aqui, ó. Vou sair aqui. Vamos dar show IP route. Então eu tenho a rede. Eu tenho 170. Aliás, 170.16, a de protocolo 170.16.0. 170.16.0 é esse aqui. Via 16.1. Mas essa aqui é a porta dele, não é a RIP. 192.680.16.1. Eu acho que a gente fez alguma... Eu configurei uma rede errada aqui, né? É isso que está acontecendo, né? Olha lá, ó. Ele tem não, 172, está certo. Tinha visto aqui 172, 170 e 10. 172, 170 e 10. Tá ok aqui. E aqui, vamos ver. Vim por aqui que fica mais fácil. 172,
Ah, o erro está aqui, ó. Não é 170, né? Ele é 171. 171 1600, né? Foi até bom dar o erro para a gente verificar os problemas, tá vendo? Ó? Então, esse cara aqui, ele tem a 171 e a 172, não a 170, né? Foi por isso que está dando problema. Então, vamos ver agora com a correção. Opa, pera lá. Se vai dar certo. A primeira normalmente sempre dá um errinho. Ainda está dando erro, gente. O que será que o Malaspina aprontou, hein? Então vamos lá. Ó, vamos junto comigo. Esse cara aqui tem a rede 10, a 172 e tinha a 170 que a gente acabou de apagar. Beleza, aqui tá certo. Esse cara aqui, ele tem a 171 que está aqui, a 172 que está aqui e a 0 está aqui. Perfeito. E esse último aqui, vamos lá. Ele tem a 125 que é lá, a 170 que é essa e 171 que é essa. Tá perfeito. Então, teoricamente, ele tem que funcionar, né? Aqui, deixa eu ver. Que pinga, tá beleza. Aqui com aqui, por que será que ele não tá pingando? Vamos ver um negócio aqui, gente. Aqui. Deu algum problema aqui entre esses roteadores, ó. Eu vou parar um pouquinho a videoaula para a gente descobrir onde está o problema e eu já volto. Bom, gente, a gente voltou aqui e já tá pingando, né? Na verdade, o que era? Era um erro de configuração de IP, tá vendo? Que eu tinha errado a rede, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, eu vou mandar capturar, você vê que ele automaticamente, ele mudou a sua rota, né? Por quê? Porque eu tirei aqui o cabeamento aqui, o link, né? Então, que acontece? Se eu vir aqui agora, né, e configurar isso aqui de novo, ele vai subir, né, porque estou usando o mesmo cabeamento, vai utilizar o mesmo IP, não vai perder a configuração. A gente vai observar o quê? Que automaticamente ele muda a rota dele utilizando esse caminho agora que foi montado, né? Isso é bem bacana para você entender como é que funciona o RIP. Ele é vetor de distância e ele vai perceber que esse caminho é mais curto que esse. Tá ok? Espero que você tenha gostado da videoaula. Vê se você se inscreve no canal, dá um like lá no Malaspina, pô, ajuda a gente. Falou, gente? Até mais, tchau.